Hoje nós vamos falar de florais de Bach, onde tem falando que florais de Bach são bons, né? Onde tem, né, na Bíblia falando sobre eles. Na verdade, não fala especificamente sobre florais de Bach, é claro, né? Porque eles foram descobertos por volta de 1930, né, pelo médico Edward Bach, na Inglaterra. Então, não tem como existir ele nas escrituras, exatamente com esse nome. Mas nós temos, né, vamos lá, o que são os florais de Bach? Eles são essências de flores e plantas que eles ajudam, né, a nos despertar a virtude oposta, as nossas emoções, trabalha nossas emoções, né, o nosso mental, o nosso emocional. Então, a ideia central dele é restabelecer o equilíbrio emocional, né, a partir do uso dessas flores. E como que ele descobriu esses florais de Bach, né? Ele observava o gestual da planta. Então, através do gestual da planta, ele conseguiu, né, identificar os comportamentos da árvore, da flor, dos frutos, para tirar dali a essência daquelas flores. E aí os métodos, né, são solar, de fervura, que a gente consegue tirar essas essências, né, e concentrar para colocar naqueles vidrinhos que vocês veem aqui, que a gente vai montando o floralzinho do vidrinho. Então, a gente precisa, né, desse gestual da planta para entender o comportamento das pessoas. Então, me dê um exemplo, Cecília, né? Por exemplo, o impatience, né, que é o da paciência, né, de tentar tornar aquela pessoa que é impaciente, que é muitas vezes explosiva, em uma pessoa mais calma, mais serena, né? A gente precisa primeiro entender também ali se a impaciência, se a explosão é por conta da impaciência, se ela é uma pessoa intolerante, impaciente, ou se ela é uma pessoa que explode depois de ter momentos de muita raiva, né? E aí nós temos o floral especificamente para raiva. Mas vamos lá no impatience, né, que é o da impaciência. A frutinha dele, ela vive como se fosse numa cápsulazinha assim. E quando ela tá prestes a madurar, ela explode e ela solta, né, as sementinhas para todo lado. Então, a explosão da impaciência, né, a gente precisa tanto do floral para explosão quanto do floral para impaciência. Eles dois em conjunto, a gente consegue uma melhoria para essa pessoa através do uso, né, todos os dias, né, o uso diário mesmo, por um determinado tempo, para que essa pessoa consiga melhorar emoções que às vezes a pessoa pensa assim, nossa, essa pessoa é doida, vive estourada, vive com raiva, né? Ou então eu sou uma pessoa muito estourada, com muita raiva, eu tô muito impaciente com todo mundo. E essas emoções, elas podem ser trabalhadas através das terapias, né? Tanto a cognitivo-comportamental, quanto terapia floral, acupuntura, né? Reiki. Então, a gente pode ter, né, essas terapias. Agora, onde está falando sobre isso na Bíblia? E o sobre isso são as plantas, né? Que as plantas curam. Então, vamos lá, vamos começar em Gênesis, né? Criação de tudo, onde diz assim: então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que eles sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então, essa é a criação, né, das plantas. E aí vem lá em Ezequiel
47, versículo 12, diz assim: em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de todas as espécies. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento, e olha só o que diz, e suas folhas de remédio. Então, na Bíblia já diz que Deus criou várias folhas para que sejam feitas remédios, né? Então, tanto os índios, né, quanto algumas outras civilizações usaram, né, por muitos anos as folhas como o único meio de remédio. Antigamente não tinha outra possibilidade, né? Depois as indústrias farmacêuticas, né, ainda utilizam muitos produtos naturais, né, muitos remédios feitos através das plantas, só que aí industrializam, né, potencializam esses efeitos, né, para que as pessoas tenham uma melhora um pouco mais rápida, né, através disso. Mas todas as primeiros remédios, as primeiras curas vieram através das folhas, né? Então, os florais, eles foram descobertos muitos anos depois, né, da criação, né, do mundo e de Jesus ter passado, né, por aqui, mas desde a criação já foram feitas as plantas com esse objetivo, né, de termos na natureza a cura de várias coisas, de várias doenças, de várias enfermidades, né? E aí, quais são as principais características, né, da terapia floral? Eu vejo que a principal é por ser um tratamento natural. Então, é um tratamento que a gente consegue melhorar as emoções através, né, do uso de uma substância natural, de uma substância que não causa dependência, não causa efeitos colaterais, né? Então, nós temos uma melhoria na qualidade de vida da pessoa através do uso, né, dessa terapia floral. E é tão simples, é tão fácil, né, a gente carregar ali o floralzinho, ficar com ele ali na bolsa, né, para as mulheres que carregam bolsa, no bolso para quem, né, não tem outro lugar. É importante esse uso, né, para que a gente consiga, às vezes, em alguns momentos, né, de medo, né, a gente pode tratar insegurança, a gente pode tratar também falta de interesse pela vida. Às vezes a pessoa está tão desmotivada, às vezes a pessoa está tão descrente de tudo já, às vezes tristeza, solidão, né, a impaciência, a raiva, né, às vezes hipersensibilidade a estímulos. Então, as crianças aí, né, com autismo, com transtornos, outros transtornos, que às vezes tem uma hipersensibilidade ao barulho, ao ambiente, ao convívio com outras pessoas, a gente consegue, através do floral, tratar algumas emoções e algumas questões que ela consegue ter uma qualidade de vida melhor. A gente consegue tratar o desespero, né? Às vezes o trauma de uma perda, o luto, as preocupações excessivas. Essas eu acho que na atual circunstância, né, do mundo, eu acho que é um dos mais usados, né, que as pessoas elas chegam com muita ansiedade, e aí você vai investigando, tentando entender as causas dessa ansiedade. E ela geralmente vem por conta das preocupações, né? Preocupação com o familiar, preocupação com as contas, preocupação com o que vai fazer, como que vai ser, né? Nossa, e agora? Como que vai, né, ser a minha vida? Então, a gente consegue, né, através desse efeito natural do floral,
a gente atinge o equilíbrio emocional, né? Bem interessante mesmo, assim, a evolução das pessoas, né, em relação ao uso. A gente trata mesmo as emoções negativas, transforma elas em emoções positivas, né? A gente transforma, às vezes, o medo em coragem, a raiva em abrandando esse coração, né? Então é muito interessante. E a gente tem, né, a possibilidade de tratar individualmente, pessoa por pessoa. Por quê? Porque é manipulado. É aqui, né, ou o consultório, né, que a gente tem os florais para serem manipulados, ou a gente manda para a farmácia de manipulação a receitinha, né, para que seja feito. E com base nos padrões emocionais, a gente escolhe exatamente um floral para cada pessoa. Então existe a personalização do floral, né? Eu não vou colocar, por exemplo, não, a mãe e a filha chegam aqui com ansiedade. Mais a ansiedade é pela preocupação excessiva com os filhos, né? E a filha, ela tem a ansiedade porque ela quer já se antecipar ao que virá daqui 2, 3 anos. Ela quer que ela entenda o que vai acontecer daqui a uns dias. Então, muitas vezes, as causas da ansiedade, elas são variadas. Então, nem sempre que... Porque, faz um floral aí pra mim e pra minha mãe, ou faz um floral aí pra mim e pro meu marido, que a gente tá muito ansioso. Tá, mas a sua ansiedade é por um motivo, a dele é por outro. A gente não se comporta, né? Eu falo assim, na mesma casa, na mesma família, 2 irmãos, por exemplo, eles não se comportam a uma situação da mesma forma um com o outro. Então, por exemplo, na morte de um ente querido, cada um vai se comportar de uma forma. Um vai chorar gritando, o outro vai ficar quietinho, o outro vai se isolar, o outro vai chorar mesmo ali, sentido, né? Então, cada um vai ter uma emoção diferente, uma reação diferente a determinadas circunstâncias. Então, a partir disso, a gente precisa entender que os florais, eles são personalizados. E aí não tem como eu pegar o meu... eu tô tratando você. Aí você chega lá na sua casa e fala assim, nossa, esse trem aqui é bom demais, toma. O outro, toma. É bom? Pode ajudar? Pode. Mas às vezes não vai ajudar em nada para aquela pessoa. E ela vai falar, não, tomei floral e não adiantou nada. Por quê? Porque não era um floral específico. É igual o floral que tem pronto, né? Existe floral que vem... o floral para ansiedade. Você vai lá na farmácia e compra o floral próprio para ansiedade. Só que é igual eu disse, né? A minha ansiedade é diferente da sua ansiedade. A minha é por um motivo, a sua é por outro. A minha é por excesso de preocupação, a outra às vezes é por excesso de impaciência. Então vai ser diferente. Não é todo floral de ansiedade que existe os componentes que precisam para o meu caso. Então, tem gente que, já tomei floral, mas esse trem não adianta nada não. Mas e aí? Você tomou o floral certo para você? E você tomou do jeito certo? Porque muitas vezes a gente usa o floral de forma incorreta. É para usar 4 vezes ao dia, eu uso 1, 2. E aí ele me dá um efeito meio que rebote, né? Ao invés de eu acalmar, eu faço ficar mais estressada. Então é importante o uso correto também. E aí, como eu comecei lá falando, né, da criação das plantas, na Bíblia, né, fala das passagens da criação das plantas para a nossa cura. Em Provérbios 3, versículo 7, diz assim: não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Então não só, né, assim, não é pela nossa sabedoria, e sim pelo que Deus tem para nós, né? Além da cura através das plantas, a gente ainda tem a cura através da bondade de Deus.
né? Eu acho que essa é a principal. Ele nos deixou plantas para que a gente fizesse, né, remédios, mas ele nos deixou a presença dele, o contato com ele, para que a gente consiga a cura de qualquer coisa que a gente tenha passando, né? Esteja passando, esteja sentindo. Então, a partir do momento que você consegue encontrar verdadeiramente a presença de Deus na sua vida, a gente consegue cura para diversas coisas. Mas às vezes a gente precisa realmente de uma ajuda externa. E aí essa ajuda externa, tanto para a gente encontrar, né, a verdadeira essência de Deus na nossa vida, essa ajuda externa para trabalhar as nossas emoções internas. Então, às vezes o floral, às vezes a terapia, às vezes um remédio mesmo, né? Que quando a gente está, às vezes, em crise, a gente precisa ir ao psiquiatra para fazer o uso, né, de medicação. Então, assim, não é que, Cecília, você fala sobre florais e aí você é contra outros tipos de remédio. Não, eu preciso muitas vezes encaminhar a pessoa ao psiquiatra para que seja uma melhora integral, né? Não adianta nada a pessoa vir, aí vamos supor, ela fica aqui 6 meses fazendo tratamento com floral. No primeiro mês, quando eu percebo já que ela precisa de um auxílio, né, com o alopático também, eu sempre encaminho, né? Mas tem algumas pessoas que têm uma resistência muito grande. E aí o que eu faço? Eu não atendo até que a pessoa venha com a indicação, né, ali de liberação do psiquiatra, ou com não, agora eu tô tomando esse remédio aqui, ó, traz a receitinha, né? Por quê? Porque às vezes a gente ficar esperando com o tratamento natural pode agravar o sintoma ou levar a pessoa a ter outras questões emocionais mais sérias, né? Então é importante a gente olhar, observar, né? Quais são esses sintomas, se estão graves, se não, né? Em Salmo 104, versículo 14, diz assim: fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colham seu alimento, vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. Então, assim, Deus fez cada detalhe, cada parte, cada planta, cada feito foi perfeito para que conseguíssemos, né, através do que ele criou, ter plena saúde, ter plena vida mesmo, né, vida em abundância. E aí, como que eu sei, como que eu vou saber se eu preciso dos florais, né? Então, se você estiver enfrentando alguma dificuldade emocional persistente, que não melhora, que afeta a sua qualidade de vida, né? Então, por exemplo, eu vou numa festa, toda festa eu brigo porque eu sou muito impaciente com as pessoas, ou porque eu sinto muita raiva quando divergem da minha opinião, né? Às vezes, quando a gente procura um terapeuta, quando a gente começa a fazer um tratamento, a gente tem uma melhora muito grande na qualidade de vida, a maioria das vezes, né? Então, outra coisa, né, como que, assim, esses florais têm, né, a ligação com Deus, né? Muitas pessoas acham que floral tem ligação com religião, né? E eu digo que não tem, né, o floral, o reiki, né, acha que é religioso. E eu já vejo que muitas vezes a gente tem a melhora através do equilíbrio emocional mesmo, só que a gente precisa ter equilíbrio espiritual, né? Então, a partir do momento que você faz um tipo de terapia que te equilibra emocionalmente, ela te ajuda a ligar espiritualmente também com Deus, né? Então, faz um equilíbrio espiritual também. Então, vem a conexão com a natureza, você
se reconecta com a essência de tudo que é, né? Tudo foi criado através da natureza. Então, geralmente quando a pessoa é muito ansiosa, fica muito, né, com os pensamentos muito acelerados, eu falo assim, vai pra, sei lá, vai pra beira do rio, vai pro quintal da sua casa, fica descalço e vai pisar na terra, na grama, se reconecta à terra de novo ali, sabe? Se conecta com Deus, com a natureza, com tudo que foi criado por Ele. Porque muitas vezes a gente está apenas perdido. A gente está perdido nos pensamentos, né? E a gente não consegue, às vezes, aterrar, abaixar, diminuir esses pensamentos. Então, tem um fundo espiritual? Não, né? Mas quando a gente se reequilibra emocionalmente, a gente faz uma conexão com Deus novamente. A gente tem uma facilidade maior em se reconectar com Deus e que é o meio de toda cura, né? Tanto é que ele passava pelas sinagogas, por todos os lugares, trazendo cura através das mãos, cura através das palavras, né? Então, levanta-te e anda, né? Quem que poderia fazer isso senão o Deus, né? O Jesus Cristo que veio para nos curar e para nos salvar. Então, uma última passagem na Bíblia que eu vejo assim, né? Em relação a essa questão das plantas, existem outras provavelmente, mas essas foram as que eu encontrei, que eu lembrei, né? Até se vocês aí que tem mais conhecimento na Bíblia e que vocês lembrarem de alguma passagem também que fala sobre isso e puderem me mandar, né? Eu fico muito feliz, né? Em relação a isso. Além dos florais também nós temos a aromaterapia, né? Que são os óleos essenciais que também são extraídos das plantas. E eles também vibram, né? O nosso emocional, eles curam e ajudam, né, a nos curar de coisas emocionais e de coisas físicas, né? Só que é igual o floral, são efeitos sutis que a gente trabalha na parte emocional e vibracional, né, ali, só que com o uso contínuo ali por algum tempo, às vezes o que era físico, a dor física que foi causada pelas dores emocionais, e lá há uns 2 meses atrás eu fiz uma live com a Ana Lúcia sobre isso, né? As dores físicas que vêm pelas dores da alma. Então, às vezes começou lá no emocional essa dor. Então, consequentemente, quando você trata o emocional, você sara a sua dor física. Não é que o floral trata a dor física, mas como consequência de ter melhorado o emocional, a gente tem uma cura física também, né? Em Apocalipse 22, versículo 2 diz assim: de cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para a cura das nações. Então, você vê, lá no primeiro livro, né, fala sobre essa cura através das folhas das plantas, né, a árvore da vida, né, e a gente tem também lá no último, né, livro, em Apocalipse, dizendo que se a gente, eu imagino aqui assim, né, isso já é uma interpretação minha, que se a gente, né, consegue encontrar, né, através, você vê que é um anjo de Deus que mostrou o rio da água da vida e da árvore da vida. Então, assim, se a gente consegue entender na natureza quais são as plantas que nos curam, quais são o que vai nos curar, a gente consegue viver, né, plenamente, e a gente tem o remédio que cura as nações. Então, eu entendo a árvore da vida como o entendimento de tudo que Deus nos fez. Eu entendo que a água da vida é a fonte inesgotável do amor de Deus. Então, se a gente procura
exatamente na fonte, e aí eu não vejo uma outra fonte senão a Bíblia, né? Quem quiser tirar o print, ó. Ela é a fonte da vida, né? Deus é a fonte da vida. E a Bíblia, ela conta a história, né? E ela conta todas as questões, né? Todas as passagens, como que foi feito para curar determinadas coisas. Então, é a fé em Deus que cura? É a fé em Deus que cura. Mas o que mais a gente pode fazer? Tem uma parte que fala... Só que eu não lembro, eu não consegui encontrar qual é a parte que fala sobre colocou emplastos de figo para curar as feridas, para curar as feridas. Eu não lembro exatamente o que era, que ele queria curar com emplastros de figo. Então você vê que desde aquela época, né, na Bíblia tem ensinamentos de como a gente faz para curar determinadas coisas. Então, por exemplo, uma queimadura, né? Pode ser uma queimadura pelo fogo mesmo, ou uma queimadura de ralado do asfalto, né? Sofreu um acidente, ralou muito, machucou, ou enfim, qualquer machucado assim, que já tem ali uma casquinha. A gente tem a babosa, né? A aloe vera, que a gente corta, tira, espera escorrer aquele amarelo forte ali, né? Por aproximadamente 30 minutos. Tira a casca da babosa e vem com aquele gelzinho e coloca em cima da cicatrizinha ali, né? Da feridinha, com a casca já, né? Ou então coloca um agaze e vem com a babosa por cima. Gente, vocês não têm ideia de como que refresca, como que alivia, como que deixa, né? Não deixa nem cicatriz nessas marcas, né? Eu já vi várias pessoas assim com ralado de moto, por exemplo, que não ficou nem cicatriz naquela marca. Queimadura de forno, né? De fogão, de manteiga quente, né? Às vezes nos braços. Então, que vem e coloca essa babosa todo dia, umas 3, 4 vezes no dia, né? A babosa limpa, nova, né? Então, você vai renovando. São as plantas nos curando, nos ajudando, né? Cicatrizando. Então, os chás, né? Como que os chás podem aliviar, melhorar as nossas emoções, às vezes para melhorar para dormir, né? Então, às vezes, eu tô tendo insônia, eu não tô conseguindo dormir bem. Aí a pessoa vai e toma um chazinho de camomila com erva cidreira. E aí começa a ter, assim, sono maravilhoso, começa a ter uma melhoria muito grande, né? Para dormir mesmo, né? Camomila com erva cidreira, camomila com erva doce, ou erva doce com erva cidreira, depende do que tá causando mesmo, né? Essa insônia. Às vezes maracujá, né? O suco de maracujá, e aí coloco o chazinho também junto. Maracujá com erva cidreira, fica uma delícia. Então, assim, existem várias possibilidades de cura, né? Não são só os florais, mas assim, como eu trabalho com os florais, com aromaterapia, eu apresento, né, para vocês as terapias que eu trabalho. Mas durante as consultas, por exemplo, e eu faço consultas online também, para ajudar a tratar essas emoções, né? Então, durante as consultas, eu dou dicas, né, de chás, de mudança alimentar, de coisas que podem ser ajudar, né, nessa melhoria dessa parte emocional. Às vezes a pessoa tá tão triste, tão desmotivada, tão sem intenção, né, de melhora, sem conseguir ver uma perspectiva de melhora, que quando a gente começa a usar os florais, tem uma transformação tão boa e tão produtiva, tão feliz, né? A pessoa começa a ver momentos de felicidade mesmo. Então, de pessoas tristes que começam a cantar, que conseguem, né, depois assim, transformar aqueles momentos de angústia
e de tristeza em momentos de alegria, de felicidade junto com os que amam, né? Então, eu vejo que, né, Deus nos fez, né, perfeitos, né, fez imagem e semelhança para que a gente descobrisse, né, todos esses remédios. E quem descobriu, né, eu falo, a gente precisa ser tão grato por quem descobriu, mas quando a gente também tem, né, essas ferramentas e não usa, eu vejo que também é como se a gente tivesse um talento, né? Lá na parábola dos talentos, que a gente tem os talentos e desperdiça, a gente também tem remédios que nos ajudam a nos curar, só que a gente não acredita muitas vezes que o natural pode ajudar, né? Que a Bíblia pode nos curar, que Deus pode nos ajudar. A gente sempre acha que está perdido, o que a gente sente não vai ter cura, que não vai ter fim, que não vai ter melhora, né? Então, eu deixo essa reflexão, né, para que a gente consiga, através da natureza, encontrar caminhos de cura, encontrar caminhos de evolução, né, de melhorar, às vezes não só emocionalmente, né, assim, eu tô passando por uma dificuldade emocional. Não, nem sempre é só isso. Por exemplo, às vezes a pessoa é muito impaciente, muito intolerante, sente muita raiva, ou acha que é perfeito demais, acha que é certo demais e que não pode melhorar em nada. Os florais, eles podem também nos ajudar a nos moldar em pessoas melhores, né? A nos tornarmos pessoas melhores, porque eles nos deixam mais maleáveis para o dia a dia, né? Para a gente conviver com outras pessoas com um pouco mais de harmonia, com um pouco mais de receptividade pelo que o outro tem a dizer para nós, né? Então, eu deixo essas reflexões, vou deixar salva a live, quem quiser entra no meu perfil e vai procurando, todas elas têm nome, então elas estão bem fáceis de achar os temas que às vezes mais poderiam ajudar, né, na sua evolução emocional aí. E eu tenho feito esse trabalho durante esses 40 dias aí, e provavelmente agora na quinta-feira, né, vai ser a nossa última live de todo dia. Foram só uns 2 ou 3 dias que eu não fiz, né, a live, mas no decorrer do que eu consegui, eu fiz e cumpri, graças a Deus, o propósito que Deus me pediu para fazer. E irei finalizar na quinta-feira, porém, quando vocês me mandarem, me solicitarem algum tema, ou que eu ver que a demanda em consultório está muito grande por determinados temas, eu vou vir trazendo aqui. Tem um tema que é paternidade, que tem várias pessoas me pedindo, eu ainda não quis trazer, porque eu acho um assunto mais complexo ali, né? Mas se vocês tiverem interesse em assistir esse tema, me manda no direct ou por mensagem, me diz se tem interesse, para que eu faça uma live sobre isso também, a paternidade mesmo, a ausência, né, de pai, o abandono, ou mesmo órfão de pai vivo, né, que a gente tem essa expressão agora, assim, o pai às vezes é presente, assim, ele é vivo, né, mas a pessoa não convive com o pai. Então eu tenho falado isso em algumas lives, assim, por alto, e eu acho que a partir disso vieram me pedindo, então já umas 5 pessoas já me pediram para fazer a live sobre esse tema, mas eu tô ainda receosa em se vocês gostariam que fizesse sobre esse tema. Dona Cida, quanto tempo, saudades, um abraço para a senhora, bom dia. E aí, se vocês tiverem interesse, tá, em algum outro tema também, que às vezes tem um tema que é importante para você, mas que eu ainda não falei aqui, se vocês tiverem algum assunto,
tá? Podem me sugerir. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Muito obrigada a todos que estão aí, os mais de 300 pessoas ou que estão assistindo, né, no offline. Os vídeos estão muito bem acessados. Agradeço a todos que tiram um tempinho aí para me assistir. Fiquem com Deus, um bom restinho de semana para vocês.